Glória a Deus. É realmente um desafio poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. E eu quero que o Senhor me conceda a graça de fato ser útil a Ele na noite de hoje para a edificação da sua igreja e para a glória do seu santo nome aqui neste lugar. E foi passado o tema que é existindo para a glória de Deus. Eu quero, pela graça do Senhor, obedecer este tema e poder ser instrumento nas suas mãos, para que os irmãos nesta noite possam aprender comigo, juntamente comigo, assim como eu tenho aprendido com o Senhor a partir desse tema. Eu quero aproveitar, inclusive, e pedir aos irmãos que abram suas Bíblias nos textos que se encontram em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, e também no texto de Romanos, capítulo 11, versículo 36, que acredito são as divisas desta festividade, existindo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, e Romanos, capítulo 11, versículo 36. Eu vou pedir que fiquemos de pé para a leitura do texto sagrado. Primeira leitura, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Romanos 11, 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, na continuidade, Senhor, deste culto coletivo, de exaltação, de engrandecimento, de enaltecimento do Teu santo, eterno e poderoso nome. Ó Deus, eu me alegro, Senhor, com Teus filhos aqui nesta noite, com esta igreja, por esses 36 anos de história, e pelos 24 anos de ministério do pastor à frente desta obra. Quero, Deus, tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória que são devidas ao Teu santo nome, e pedir a Tua graça, a Tua bênção sobre a minha vida, para que, ó Deus, eu seja útil em Tuas mãos, para a edificação da Tua igreja, para a glória do Teu santo nome. Fala conosco nesta noite, Senhor, através da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, carecemos, precisamos da Tua presença neste lugar. Entendo, Senhor Deus, que sem Ti nada tenho, nada posso e nada sou. Por isso, Senhor, apelo para a Tua misericórdia, para a Tua graça e para a prontidão, Senhor Deus, do Teu poder, na medida em que o Senhor, conforme o beneplácito da Sua vontade, decida, Senhor, agir, falar através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, um missionário norte-americano do século XVIII, David Brenner, certa vez declarou: a maioria dos homens vive para si, sem levar em conta a glória de Deus. A maioria dos homens vive para si, sem levar em conta a glória de Deus. A maioria das pessoas que você conhece ignora a grandeza de Deus, a grandeza de quem Ele é, como Ele é e como Ele age. Na verdade, não há praticamente visão alguma de Deus, queridos, na nossa sociedade. Fora das paredes da igreja, Deus
é simplesmente e assustadoramente ignorado. Acordamos de manhã, abrimos o jornal e encontramos seções enormes sobre tantas coisas: política, esportes, classificados, porém nenhuma seção intitulada sobre Deus. E nós não nos espantamos, nem nos assustamos com isso. Por quê? Porque nós estamos acostumados à negligência de Deus da parte da nossa sociedade. Estamos tão acostumados à ausência de temor de Deus nos meios de comunicação, seja na imprensa ou no mundo da publicidade, que nós não nos espantamos com o fato de Deus ser diariamente ignorado e da sua glória não ser percebida ou conhecida. Mas enquanto a nós temos uma visão bíblica da grandeza de Deus, nós tememos e trememos diante da sua santidade, nós nos deleitamos em sua supremacia. Será que nós vivemos impactados e comprometidos com a glória de Deus? Qual é o seu grande sonho? Qual é o seu grande projeto de vida? Qual é a sua maior meta? Diga-me com toda a sinceridade, ou pelo menos reflita e pense e pondere em seu coração qual é o principal propósito da sua vida. O que é que faz a sua mente divagar em tantos desejos e projetos? O que é que toma o seu tempo? O que é que toma o seu fôlego? O que é que toma o seu suor? O que é que te leva a acordar e levantar-se? O que é que te faz projetar, progredir e planejar? Qual é a grande meta da sua vida? Queridos, a palavra de Deus nos deixa bem clara a verdade de que o nosso Deus declara solenemente que o nosso maior projeto de vida como igreja, como cristãos, deve ser existir para a glória de Deus. Se quisermos que nossas vidas sejam realmente aquilo que Deus quer que sejamos, se quisermos de fato, de verdade, cumprir o papel que Deus tem para a nossa história sobre a face dessa terra, nós precisamos levar em conta, nós precisamos atentar para a glória de Deus e estar visceralmente comprometidos em viver para a sua glória. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 nos ensina como fazer isso. Já Romanos 11:36 nos apresenta as razões para fazermos isso. Como existir para a glória de Deus e por que existir para a glória de Deus. Como existir para a glória de Deus? Como você, dona de casa, você, funcionário público, comerciante, empresário, empregado, você, jovem, adolescente, junior, ancião, homem casado, viúvo ou viúva, como você pode existir para a glória de Deus? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazem tudo para a glória de Deus. O que é que nós aprendemos aqui? Aprendemos que existir para a glória de Deus é conduzir toda a nossa vida de modo a procurar honrar a Deus em cada detalhe. Conduzir a nossa história, conduzir as nossas decisões, pensamentos, atitudes, de modo a honrar a Deus em cada detalhe da nossa existência. Só que normalmente as pessoas separam as coisas da sua vida.
Geralmente as pessoas fazem uma dicotomia entre o que é sagrado e o que é secular, denominando, portanto, que algumas coisas pertencem a Deus e outras não. Muitas pessoas fazem esse tipo de separação, porque desde o momento em que iniciam na fé, não importando a sua idade, aprendem que algumas coisas se faz presente, em algumas coisas Deus se faz presente e em outras coisas Deus não se faz presente. Então existem coisas que são consideradas espirituais: orar, ler a Bíblia, servir na igreja, evangelizar, participar do culto. Isso é sagrado, isso é espiritual, isso é feito para Deus, isso é feito para a sua glória. Mas as coisas normais do dia a dia, como comer, estudar, descansar, trabalhar, passear, estas são desconectadas do processo da adoração. Então dizem aqueles que fazem esta dicotomia, esta separação entre o sagrado e o secular: isso não tem a ver com Deus. Engano. Engano. Tudo tem a ver com Deus. John Piper chegou a dizer que o pecado não é apenas uma lista de coisas prejudiciais, como matar, roubar, etc. Pecamos quando deixamos Deus fora de consideração nas realizações triviais da nossa vida. Pecado, segundo John Piper, é qualquer coisa que fazemos que não seja feito para a glória de Deus. Queridos, nós não podemos dividir a nossa vida entre o que é secular e o que é sagrado, porque tudo o que nós fazemos para Deus é santo, é sagrado. O texto de Paulo deixa muito claro: comemos e bebemos para a glória de Deus. Trabalhamos e descansamos para a glória de Deus. Casamos e permanecemos casados para a glória de Deus. Constituímos família, educamos os nossos filhos para a glória de Deus. Porque todas as coisas têm um significado quando fazemos por meio da graça de Deus e para a sua glória. Comer, beber, trabalhar, estudar ou qualquer outra coisa torna-se um louvor para a glória do Pai. Quando nós praticamos boas obras para as quais nós fomos formados, o nome de Deus é glorificado. Lutero dizia que nós devemos caminhar na estrada que nos liga do dia a dia ao santuário na mesma devoção. Para Lutero, enquanto realiza o seu ofício, um sabateiro deveria ter a mesma devoção a Deus que o pregador no domingo, enquanto partilha o seu sermão. Não há separação entre secular e sagrado, porque tudo é feito para Deus e para a sua glória. Precisamos, portanto, resgatar este princípio, que é um princípio bíblico, que nos ensina que tudo que nós fazemos, irmãos, nós devemos fazê-lo em nome de Jesus Cristo, como se fosse para Cristo e para a glória de Deus. A mesma dedicação em honrar a Deus enquanto eu canto louvores na igreja ou ministro sua palavra nos cultos deve ser aplicada enquanto eu faço um lanche, ou eu descanso, ou eu vou trabalhar, porque tudo é para a glória de Deus. O agricultor no campo semeia, rega e colhe para a glória de Deus. O professor ensina para a glória de Deus. O médico cuida dos seus pacientes para a glória de Deus. O comerciante vende seus produtos e atende os seus clientes para a glória de Deus. Nós não podemos fazer diferença entre o zelo que prestamos a Deus no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, em casa, em família, de quando também nos reunimos para adorá-lo na comunidade.
43:7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, os formei e também os fiz. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer coisa. O verbo façais alguma coisa, ou qualquer coisa, é um verbo que indica um presente imperativo e constante, apontando para uma ação habitual e rotineira, uma ação continuada. Sendo assim, desde o comer e o beber, ou até mesmo o fazer qualquer outra coisa, precisamos fazer tudo para a glória de Deus. Precisamos honrar a Deus não apenas através de palavras ou obras espirituais, mas também através das rotinas normais do dia a dia. Queridos, quando nós começamos a enxergar isso, quando nós começamos a perceber e discernir cada atividade que nós realizamos como algo feito para Deus e para a sua glória, a vida se torna uma canção de louvor, um tributo de gratidão, uma melodia de adoração, como no Salmo 103, versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, porque viver para a glória de Deus é compreender que o nosso corpo é o templo, a nossa vida é o culto, e o nosso coração é o altar. É entender que a nossa vida deve ser a plataforma onde cada detalhe manifesta a glória de Deus. Que assim seja na minha vida e na sua vida também, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Como existir para a glória de Deus? Aproveitando cada detalhe da nossa vida para tributar a Deus a honra que é devida ao seu santo nome. Mas por quê? Por que devemos existir para a sua glória? Por que existir para a glória de Deus? Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O que aprendemos aqui? Aprendemos que existir para a glória de Deus é compreender que Deus é o centro de todas as coisas e que tudo gira em torno dele, tudo tem a ver com ele, tudo encontra sentido nele. Deus, e não o homem, é o centro do universo. O homem é um ser criado, dependente do seu Criador, que por sua vez é autoexistente. Deus é completo e perfeito em si mesmo. Ele não depende da criação para ser Deus, nem deriva da criação a glória para se tornar pleno em relação a ela. Deus não precisa de sua oração para Ele fazer o que quer. Deus não precisa da sua adoração para ser quem Ele é. Certa vez eu estava dirigindo um carro e vi um caminhão na minha frente e tinha uma frase escrita numa placa daquele caminhão que dizia assim: você sem Deus é nada. Deus sem você continua sendo Deus. Não por necessidade, mas pelo beneplácito da sua vontade soberana. Deus decidiu criar todas as coisas para o louvor da sua glória. Deus criou o tempo, o espaço, a matéria, desde a mais ínfima partícula até o astro mais colossal. Criou mais de 100 bilhões de galáxias, cada uma delas com dezenas e centenas de milhões de estrelas, com seus próprios sistemas de planetas.
e este Deus fez para o louvor da sua glória. Ele criou miríades de anjos poderosos, querubins, serafins e arcanjos, e Ele o fez para o louvor da sua glória. Deus criou o nosso planeta e nele pôs todas as condições para que brotasse a vida através da existência de milhares de espécies de seres vivos, dentre eles o homem que Ele formou à sua imagem e semelhança, e Ele o fez para o louvor da sua glória. O ser humano caiu em desventura por causa do pecado, mas Deus não desistiu de nós. Ele enviou o seu bendito Filho para ser o nosso Redentor. Deus nos amou enquanto nós ainda éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos dele, miseráveis, pobres, cegos e nus. Estando nós perdidos, Deus nos encontrou. Estando cegos, Ele nos iluminou os olhos da nossa alma. Estando mortos em nossos pecados e delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. E porque Deus fez tudo isso, Ele fez para o louvor da sua glória. A glória de Deus é o fim último de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas, criadas e existem para que Deus seja glorificado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, sintetiza essa sublime verdade nos seguintes termos: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu chamo sua atenção para cada uma dessas razões. A primeira delas é: devemos existir para a glória de Deus, porque dele são todas as coisas. Deus é a origem de todas as coisas. Ele é o dono da criação. Tudo que existe foi criado por Ele e pertence a Ele. Amados, o universo não veio à existência por geração espontânea, nem veio a ser o resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. O universo foi criado por Deus para a sua própria glória. Deus é a fonte de vida de todo o universo. Ele é o dono de todo o universo. João capítulo 1, versículo 3 nos diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A Ele, portanto, glória eternamente, porque dele são todas as coisas. Nós devemos existir também para a glória de Deus, porque por meio dele são todas as coisas. Deus não é apenas o criador de todas as coisas, Ele é também o sustentador, o mantenedor de todas as coisas. Deus é o meio pelo qual tudo existe e subsiste. Ele é o eixo fundamental de toda ordem, a causa primária de toda provisão e toda boa dádiva. Deus é o sustentador de todas as coisas. Não apenas todas as coisas são de Deus, mas também todas as coisas são por meio dele. Deus não é apenas o criador do universo e tudo que nele há, é também o seu sustentador, e portanto ele interfere e cuida. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Atos 17, 25, enquanto Paulo pregava no Areópago, ele dizia acerca de Deus: pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração
e todas as coisas. Deus é o nosso Criador e o nosso provedor. Ele é o Deus da criação e é o Deus da providência. É o que cria, é o que sustenta. A Ele toda a glória eternamente. Mas além disso, Paulo disse que nós devemos existir para a glória de Deus, porque para Deus são todas as coisas. Deus é o fim último de toda a realidade. Pense bem. Tudo existe para Ele. Tudo existe para Ele. Ele é a razão e o propósito de cada partícula do vasto universo em que nós vivemos. Ele é a razão, Ele é o fim último de cada mínimo detalhe da criação. Deus é a razão máxima para todas as coisas que existem. Queridos, nós fomos criados por Deus e nossa existência não encontra seu pleno significado enquanto nós não nos voltamos para Deus e começamos a viver, a existir para Ele. Nós, portanto, precisamos entender como igreja que nós não vivemos para nós mesmos, nós não estamos no centro do universo, nós não somos a razão de todas as coisas, nós não somos o fim último da criação, nós não somos o fim último da nossa própria existência. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 14, versículo 7, dizendo: pois nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que vivamos ou morramos, olha o que importa, nós somos do Senhor. Não viemos a este mundo para construirmos monumentos para nós mesmos. Nós não estamos aqui para esgotarmos nossos dias em função de nossos próprios interesses. Nós fomos criados e salvos para o louvor da glória de Deus. Não há a menor possibilidade de você viver o Evangelho e os princípios do Evangelho, a não ser que você entenda o que Cristo disse quando afirmou: se você quiser seguir após mim, negue-se, morra. Nós precisamos entender que o plano de Deus para as nossas vidas é que nós vivamos para Ele, porque tudo Ele fez para Ele. Amados, tudo se refere a Deus e não aos homens. Às vezes nós observamos, escutamos canções, ouvimos pregações, testemunhamos comportamentos de pessoas que muitas vezes usam da fé ou da religiosidade para de alguma forma expressar o entendimento equivocado de que Deus e todo o universo conspira em função do seu próprio benefício, do benefício deste ou daquele. Mas não somos nós quem estamos no centro, é Deus quem está. Não é Deus que está nas minhas mãos, mas eu estou nas mãos de Deus. Deus está no centro e não os homens. Queridos, este mundo não foi feito para os homens. Este mundo não foi feito para os homens. Os homens não foram feitos para os homens. Tudo foi feito para Ele. O propósito fundamental da existência não é a glória humana, nem a felicidade humana, mas a glória de Deus. Você não está aqui para ser feliz, ou para ser exaltado, para ser evidenciado, para que os holofotes sejam dirigidos na tua direção. Você está aqui para a glória de Deus, e portanto, que você, como João Batista, possa dizer: importa que Ele cresça e que eu diminua, que Ele apareça.
ninguém deve ser mais importante que Ele, até mesmo porque Ele é quem presta importância e significado para as coisas. Queridos, Deus está no centro de tudo, portanto tudo tem a ver com Deus. Não há nada em minha vida e no universo que esteja alheio a Deus, que não receba a sua atenção, ou que não lhe diga respeito. Não há assunto, não há situação em minha vida em que eu tenha o direito de dizer: isso aqui não tem a ver com Deus. Tudo tem a ver com Deus. Deus está no centro. Sua família tem a ver com Deus. Seu casamento tem a ver com Deus. O seu trabalho tem a ver com Deus. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você conhece tem a ver com Deus. Deus não está no canto da existência, na margem da história, nem na periferia do universo. Deus está no centro. Deus está no centro de tudo, portanto tudo deve ser gerido, administrado em conformidade com o seu perfeito caráter e vontade. Quando a Bíblia diz que tudo deve ser feito para a glória de Deus, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, significa que o propósito de viver para a glória de Deus me serve de peneira, de filtro, que me faz então perceber que muitas coisas não passam pelo crivo quando eu decido viver para a glória de Deus. Eu não posso pecar para a glória de Deus, eu não posso mentir para a glória de Deus, eu não posso fornicar para a glória de Deus, eu não posso trair para a glória de Deus, eu não posso fofocar para a glória de Deus, eu não posso ser contencioso para a glória de Deus, eu não posso ser uma pessoa valida para a glória de Deus, eu não posso ser uma pessoa complicada e trabalhosa para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus não é apenas pegar tudo que existe em minha vida aí, considerar como um culto de adoração ao Senhor, mas também na percepção de quem Ele é, segundo o que me revela a sua palavra, é entender que só as coisas que agradam a Deus podem servir para a sua glória. Aquilo que glorifica a Deus é aquilo que satisfaz o ser de Deus. Então toda a minha vida, entendendo que Ele está no centro, deve ser gerida na direção de exaltá-lo, de glorificá-lo. Toda a nossa vida deve estar centrada em Deus. Deus no centro da minha família, Deus no centro do meu trabalho, Deus no centro das minhas decisões, Deus no centro dos meus planos, Deus no centro dos meus relacionamentos, dos meus sentimentos, das minhas ações, dos meus pensamentos, Deus no centro de absolutamente tudo em minha vida. Deus está no centro. Portanto, Ele, e não os nossos interesses, devem ser o centro da nossa vida. Vivemos para Ele e não para nós mesmos. Fomos criados para o seu louvor, criados, sustentados, remidos, abençoados, galardoados por Ele. Qualquer outro propósito na vida que não seja a glória de Deus é estar fora do foco, é estar fora do propósito de Deus. Colossenses 1, versículo 16, Paulo escreveu: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, tudo foi criado por meio dele, para Ele. As Escrituras poderiam ser mais claras do que isso. Tudo existe para Cristo. Tudo existe para trazer à nossa mente o encantamento, a alegria da magnitude da sua supremacia. Glória, pois, a Ele eternamente. Queridos, nós devemos nos aproximar da presença deste Deus, entrar por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor,
prostrar-nos aos seus pés e erguer as mãos na sua direção, reconhecendo a sua supremacia, admirando os seus atributos e declarando os seus poderosos feitos e proclamando a grandeza do seu ser e lhe dizer: pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Precisamos exaltá-lo nas maiores alturas, bendizê-lo em todo o tempo, reverenciá-lo com temor, honrá-lo com humildade, louvá-lo com sinceridade, glorificá-lo com profundidade, enaltecê-lo com intensa gratidão, dignificá-lo com toda a dedicação e adorá-lo com coração quebrantado e contrito pela beleza da sua santidade, pela perfeição do seu caráter, pela imutabilidade do seu ser, pela retidão da sua justiça, pela infinidade do seu poder, pelo resplendor da sua glória, pela riqueza da sua majestade, pela expressão da sua bondade, pela profundidade da sua sabedoria, pela manifestação da sua presença, pela irresistível força da sua graça, pela plenitude do seu amor, pela constância do seu cuidado e pela realidade da sua maravilhosa salvação. Cantem ao Senhor, disse o salmista no Salmo 96. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deus, deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os moradores da terra. Deus é a causa suprema e primeira de todas as coisas. Ele é o Deus de todas as coisas. Ele é perfeito em seus atributos. Ele é completo e absoluto. Nenhuma pessoa ou coisa é superior a Ele. Ele é o único na excelência do seu ser. Ele é a autoridade suprema e o governante soberano sobre todos os poderes e autoridades. Nele todas as criaturas vivem, se movem e existem. Ele é autossuficiente, onipresente, onipotente e onipresente. Ele é o Deus de toda bondade, longanimidade e benignidade. A sua graça nos basta. Sua bênção enriquece e não acrescenta dores. Sua palavra não volta vazia. Sua misericórdia se renova a cada manhã. Sua fidelidade se eleva até as mais altas nuvens. Sua paz excede todo entendimento. O seu amor nos constrange. A sua unção quebra todo o jugo. E a sua alegria é a nossa força. O seu ser é imutável, imensurável, inigualável, irrecusável, incontestável, interminável, insondável, inamovível, inabalável, insubstituível, impecável, irresistível, inexpugnável, irrestringível, ilimitável, inconfundível, invencível, incomparável. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Porque quem primeiro deu a Ele para que Ele lhe recompensasse. Quem eu convido você nesta noite e por toda a sua vida a dar a esse Deus a honra, a glória, o louvor e toda a adoração em tudo que você faz, com todo o seu ser, porque dele, por
Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Sabe o que tem faltado à nossa geração? A contemplação da glória de Deus. Somos tão apressados a ter que fazer algo, a ter que falar algo para Deus, que paramos pouco, ou não paramos para meditar, contemplar a sua glória e nos apaixonar pela supremacia do nosso Deus. O nosso Deus é sublime. Ele habita em luz inacessível, num alto e sublime trono. E Ele é tão santo. Ele é tão santo que nem mesmo os serafins, seres tão puros e angelicais, não se atrevem a olhar para Ele. Com duas asas eles cobrem os seus rostos. Vem na glória espírita. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a glória. Glória a Deus. Ei, é hora de se despir de todo orgulho, de toda presunção humana, de todo desejo de poder. É hora de abdicar, de renunciar todo desejo inoportuno de ser aquilo que você não deve ser, e estar decidido tão somente a ser quem Deus quer que você seja. Esconda-se à sombra da cruz de Cristo. Rompa com todas as expectativas humanas, padrões de valores humanos. Este mundo não entende o que nós acabamos de pregar aqui. Este mundo perverso, atolado na lama do pecado. Este mundo que ambiciona os melhores lugares, as melhores condições, a vanglória humana. É hora de você entender que lhe cabe ser não somente quem Deus quer que você seja. Esforce-se para que Ele seja visto e não você. A glória não é nossa, nunca foi. Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando Ele faz através de nós, Ele o faz apesar de nós. Apesar de nossas falhas e pecados. Por meio de sua graça e de sua misericórdia, Ele age através de nós. Senhor, em nome de Jesus, não há outro projeto de vida que possa substituir o projeto de existir para a tua glória.